Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá, de estarmos juntos para aprender a sua bondosa, poderosa e infalível palavra, O Senhor tem sido bom com as nossas vidas todo esse tempo, tem sido misericordioso, e por isso nós estamos aqui para adorá-lo, para exaltá-lo e bendizê-lo. Nós estamos ainda estudando a respeito que você foi criado de propósito para um propósito. Só que dentro desse tema nós estamos tratando diversos outros assuntos, porque na verdade a nossa vida, o propósito da nossa vida gira em torno de tudo aquilo que nós vivemos nessa terra. E hoje não vai ser diferente. Pede para o Isaac pegar para mim, por gentileza. Ele está aí para fora aí. E hoje não vai ser diferente, que nós vamos, dentro do que nós já estamos estudando a respeito, usando o exemplo, de Adão e Eva, que eles foram criados de propósito e o propósito se iniciou neles, como nós meditamos na semana passada, falando sobre esse mesmo assunto, falando sobre Adão, falando sobre Eva, mostrando, o princípio de toda a criação. E nós terminamos na parte quando eles estavam, na verdade nós iríamos iniciar, quando eles foram tentados, ao erro, ao pecado. Quando eles escolheram ouvir a voz da serpente e deixarem de ouvir a voz do nosso Deus. E nós paramos aí e nós vamos dar continuidade a respeito deste assunto. Então abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 2. Livro do Gênesis, capítulo de número 2. Na verdade, nós iniciamos já o capítulo 3, mas aonde nós paramos exatamente é no capítulo 2, aonde nós vamos ler somente o versículo de número 9. Que diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvore agradável à vista e boa para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então observe que esta árvore, tanto a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna, ela estava no meio do jardim. E quando nós terminamos na semana passada falando a respeito como iniciou, a queda do homem, como iniciou a queda da mulher, na verdade a queda da humanidade. Quando nós vimos isso na semana passada, nós vimos que Adão e Eva, ou pelo menos Eva, ela foi tentada ou foi indagada pela serpente a errar. Mas o interessante é que nós precisamos tomar cuidado, porque nós precisamos saber aonde está aquilo que nos tenta. Isso é importante porque a tentação, ela vem com um propósito e objetivo de nos tirar do propósito de Deus. A tentação, ela não vem simplesmente para nós cometermos pecado. Uma vez que nós cometemos pecado, nós estamos saindo fora do plano que Deus tem para a nossa vida. Então, a
palavra tentação, no contexto bíblico, ela tem o sentido de o esforço de fazer alguém desobedecer a Deus. Aí entenda um ponto: toda vez que você estiver sentindo o desejo de desobedecer a Deus, todas as vezes que você estiver sentindo o desejo de desobedecer a Deus, desonrar sua família, desonrar o seu trabalho, você está sendo tentado pelo diabo. Isso é importante nós sabermos, porque a tentação, ela não vem de vez em quando. A tentação, ela vem nas nossas vidas todos os dias. E todos os dias, durante o dia, nós somos tentados a desobedecer a Deus várias e várias vezes. E isso é a maior arma que Satanás usa. É o meio que Satanás usa para nos tirar do propósito. A dificuldade, na verdade, o conflito que nós temos com o diabo, a guerra, o confronto que nós temos com o nosso adversário, o diabo, é baseado nisso, na tentação que ele nos tenta, que ele usa, na verdade, as nossas fragilidades, as nossas limitações, as nossas fraquezas, para nos atacar. E é por intermédio dela que ele alcança os seus objetivos em nossas vidas. E nós vamos observar aqui que o que trouxe a queda à humanidade, nós vamos observar aqui que o que mudou o propósito e o plano perfeito de Deus para a existência da humanidade no Éden, quando o homem ainda era perfeito, foi a base da tentação. Tudo se iniciou diante de uma tentação. Tentação, e aí eu quero entrar nos pontos sobre a palavra tentação, algumas coisas que nós somos tentados durante o dia. Vale a pena lembrar, amados irmãos, que nós falamos na semana passada, que no capítulo de número 3, versículo 4 em diante, há um diálogo entre a serpente, que é o próprio Satanás. Alguns dizem que era literalmente Satanás, outros dizem que Satanás se apropriou da serpente. Eu prefiro acreditar que Satanás se apropriou da serpente, porque depois da condenação de Deus para a serpente, era que ela iria se arrastar no chão a vida inteira. Mas só um momento, pastor, só um momento, deixa eu acabar de concluir aqui a fala. Espera aí. Então, nesse diálogo, a serpente, ela traz essa palavra para a mulher, porque ela já tinha visto a fraqueza da mulher. Porque o versículo diz que a árvore, aos olhos, era boa para se comer, né? Era boa para se comer, e tinha, ou seja, a forma que diz, parece que ela estava assim, e dava saliva na boca só de olhar para aquele fruto. Era desejável, eu tinha vontade de comer dessa, ou seja, trazia desejos nela. Então a serpente, ou Satanás, na verdade, vendo isso, ele usa isso como ferramenta para desvirtuar Eva e Adão do plano de Deus. Então observa, amados irmãos, que tem um detalhe, antes do pastor Levino comentar, que Satanás, quando você ora, ele fica de longe. Quando você jejua, ele fica de longe. Quando você está em comunhão com Deus, ele fica de longe. Mas ele não fica esperando você fraquejar, não, ele fica te olhando. E um olhar assim, que é um foco, ele tem tempo, irmão. Satanás, ele é eterno. E eu acredito que a condenação dele será uma condenação eterna, e que não vai ser aniquilação. Então ele fica assim, ó, ele tem tempo para isso. Por que que ele fica dessa forma? Porque no olhar, ele consegue identificar uma fraqueza sua. Por exemplo, quem nunca, por exemplo, a mulher, principalmente, não que as mulheres estejam erradas, pode ter acontecido, olhar para o marido e deduzir que o marido olhou para alguma mulher.
O que você está olhando para ela? E o marido não falou nada, não fez nenhum movimento, mas a mulher identificou algo no marido, olhou para uma mulher, cobiçou uma mulher. Na rede social, o que você está olhando aí? Ou seja, se nós seres humanos somos capazes de encontrar uma fragilidade sem a pessoa falar, um gesto, um comportamento, uma ação, uma atitude, só nisso a gente é capaz de identificar uma falha numa pessoa. Imagina Satanás. No olhar ele consegue identificar um defeito nosso. Um gesto, um movimento, um pensamento talvez, qualquer coisa que nós fazemos, uma parada numa página que você está no celular assim, você para em tal lugar, aquilo chama a atenção dele. Então, ou seja, se Satanás consegue fazer isso, imagina, na verdade, se nós conseguimos fazer isso, identificar alguma tentação, alguma tendência ao erro de nós uns dos outros, imagina Satanás. Então Satanás ele fica assim, ó, e ele conseguiu identificar isso em Eva. Ele conseguiu ver que Eva desejava aquele fruto sem Eva pronunciar somente uma palavra. Ele conseguiu ver que Eva, quando ela passava por aquela árvore, dava saliva na boca dela. Eu falei, opa, é aqui que eu vou pegar ela. É aqui que eu vou entrar e vou fazer com que Eva caia. Então entenda que desta mesma forma Satanás trabalha todos os dias na nossa vida, tentando encontrar essas brechas, apontar um ponto de partida, um ponto de brecha, para nos atacar e fazer o quê? Nos tirar do propósito para o qual Deus nos criou. Pastor Levino. Veja bem, irmãos, que se o diabo, se ele fosse apresentar como ele é, a Eva não ia, a Eva ia ficar assustada e não ia aceitar. Mas como a Bíblia que fala aqui no capítulo 3, versículo 1, diz que a cobra, a serpente, era um animal mais astuta, quer dizer, mais sábia, que fala esperta na linguagem de hoje. E nós vejamos que ele procurou entrar, ele entrou no corpo da serpente. Porque se ele fosse materializar, parecer como que ele é, eu creio, eu acho que todos os irmãos creem que a Eva não ia aceitar ele. Ia rejeitar de princípio. Não ia aceitar, ouvir o que ele falava. Mas ele entrou na cobra, na serpente. E a Bíblia fala que era um animal mais esperto, aquela linguagem de hoje fala isso. É mais astuta, mais inteligente. E ele usou essa cobra. Exatamente. Né, nós vejamos, por isso que eu creio, por isso que a Eva foi enganada, porque se ele se apresentasse, se materializasse como um anjo assim, do mal, eu acredito que ela não ia ouvir o que ele ia falar para ela. Ela ia correr ou ia expulsar ele, alguma coisa ia acontecer. E outro ponto também ali que Eva não se surpreende é o diálogo. Quando ela ouve a serpente, ela não se assusta. Se você está lá na sua casa, lá, de repente, como chama o seu cachorrinho lá? Que você mais tem carinho. O cachorrinho que você tem mais que carinho lá. Seu cachorrinho como chama? Se a Pipita começar, ô mãe, quero comida, você não vai sair correndo? Eva não se assustou, Eva conversou com a serpente de uma forma muito natural. Há quem diga, eu acredito, mas não posso confirmar porque a Bíblia não dá detalhes sobre isso, que no Éden, Adão e Eva conversavam com os animais. Porque ela não se assusta quando a serpente começa a falar com ela. Entendeu? Então é um ponto interessante, isso que o pastor Levino está dizendo, muito bem colocado. Então, amados irmãos, observa que Satanás identificou uma fragilidade na Eva. A primeira fragilidade que o ser humano tem, na verdade que não deveria, que nós tratamos na semana passada também, é o direito de escolha, é o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio são as razões de nós errarmos todos os dias. São as razões dos pecados, são as razões de nós sairmos do nosso propósito. Mas por que Deus permitiu isso? Eu dar uma recapitulada do que nós falamos na semana passada. É porque, na verdade, Deus quer que nós o sirvamos, tenhamos relacionamento com Ele,
Não porque não tem nada que possa nos impedir de nos aproximar desse Deus, não. Ele quer que nós tenhamos relacionamento com Ele de uma forma que nós escolhemos isso e temos o prazer e o amor de nos relacionarmos com Ele. E como nós vamos escolher se não tem nada para nos impedir de escolher isso? Então Ele coloca uma árvore, Ele permite nós sermos tentados, Ele permite nós termos o direito de escolha, porque todas as vezes que nós dizemos não à tentação, nós estamos dizendo ao Senhor: eu te sirvo porque eu quero te servir. Eu te amo porque eu quero te amar. O Senhor me dotou da capacidade de escolha. E por o Senhor ter me dotado da capacidade de escolha, eu fiz a escolha de ser fiel ao Senhor. Seria muito fácil, como eu disse a semana passada, Deus ter aniquilado Satanás, não ter colocado essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles iam errar onde, missionário? Não tinha nada para eles errar. Não tinha nada para ele ser tentado, só que nem o ser humano saberia se ele amaria a Deus, porque ele ama a Deus de verdade. A gente só prova que nós amamos uns aos outros quando nós somos tentados rejeitar uns aos outros, mas nós continuamos firmes. Quando a minha esposa me chateia ou eu me chateio minha esposa, nós permanecemos juntos. Isso é a prova de que eu escolhi amar ela. Agora, se não tem nada que nos tenta, se não tem nada que nos coloca em conflito, se não tem nada que nos coloca em desânimo, em tristeza, em frustração, um contra o outro, como nós vamos provar que nós amamos um ao outro? Eu provo que eu amo a minha esposa é quando ela está de TPM, eu não aguento os dias, eu me seguro, é a prova que eu amo ela. Como eu provo que eu amo ela, ou ela prova que me ama? É quando eu tenho as minhas fraquezas, as minhas fragilidades que ela não gosta de ver em mim, mas ela permanece do meu lado. Isso é quando nós provamos o amor que nós temos uns pelos outros. Porque seria muito fácil não ter tentação. É por isso que eu costumo dizer que o próprio Satanás, ele é um servo de Deus. Porque ele vai, diante daquele dia, provar para Deus quem foi fiel e quem não foi. Quem quis servir a Deus por amor e quem não quis. É por isso que ele chega lá em Jó, ele chega diante de Deus e fala assim, aí Deus fala assim, você observou meu servo Jó? Com outras palavras, Deus está falando assim, pessoal, você tenta ele, você prova ele, você faz o que faz, mas ele permanece fiel a mim todos os dias. Ele é íntegro, porque você já colocou a integridade dele em prova, então ele é íntegro. Como você vai dizer que você é íntegro se a sua integridade nunca foi colocada em xeque? Aí Deus fala, ele é íntegro, ele é temente a mim. E ele se desvia do mal, ou seja, ele foge da tentação. Então ele estava falando para Deus, Deus estava falando para o diabo o quê? Estava falando assim para o diabo, todas as suas tentativas que você já fez contra ele, não deu certo. Ele me ama de verdade. Ele escolheu rejeitar todas as suas propostas para continuar sendo fiel a mim. Deus estava dizendo com outras palavras isso para Satanás. E aí Satanás não se contentando, tá bom, ele só é fiel ao Senhor, não é porque ele não cedeu à tentação que eu coloquei, mas é porque ele é rico. Ele é rico. Se eu tirar a riqueza, se o Senhor tirar a riqueza dele, ele vai rejeitar o Senhor. Aí Deus vai lá e fala, então vai lá, toca em todos os bens que ele tem, mas não toca na vida dele. Porque Satanás, irmão Jesus, já tinha tentado, com outras palavras, você entende no contexto, olhando por essa perspectiva, você entende que no contexto, Satanás já havia tentado derrubar Jó de várias formas, ele não conseguiu. Aí agora ele quer tentar derrubar Jó na riqueza. Aí Deus permite, Satanás, como nós sabemos, resumindo, faz com que todos os bens de Jó se percam, aí ele volta diante de Deus, e aí, conseguiu? Porque Jó permaneceu fiel. Jó provou que a riqueza não era as razões da fidelidade dele a Deus. Ele amava a Deus porque ele escolheu ser fiel a Deus, independente da riqueza, independente dos bens materiais. Aí passando mais um pouquinho, ele fala assim, mas também ele tem saúde. Deixa eu tocar na saúde.
Antes disso, na verdade, já tinha matado os 10 filhos, né? Já tinha matado os 10 filhos. Mas ele tem saúde. Vai lá, toca na saúde. Ele foi lá, jogou uma chaga, saúde, acabou com a saúde dele. A Bíblia diz que ele se sentou na poeira, em cinzas, Jesus, e se coçava com um caco de telha. E tem um detalhe, essa informação que nós temos de Jó, eu acredito que Jó nunca teve. Nós temos uma informação de Jó, que Jó viveu nessa terra, passou por ela e morreu sem saber dessa informação. Porque quem escreveu o livro de Jó não foi Jó, foi Moisés. Então observa que aí Jó continua permanecendo fiel a Deus. Porque a fidelidade de Jó a Deus não estava baseado na riqueza, não estava baseado nos bens materiais, não estava baseado na família, detalhe, não estava baseado nem na sua própria vida, estava baseado em quem Deus é. Meu Deus, o que é isso? E aí a nossa oração tem que ser, incluindo eu, tá? A minha oração tem que ser o quê? Senhor, que eu venha ter uma fidelidade dessa forma, capaz de perder a minha própria vida de verdade, literalmente, e rejeitar as propostas de Satanás. Jó fez isso, irmão. Só que no Éden, num estado perfeito, filho, busca a garrafinha d'água, pai, fazer um favor. No Éden, num estado perfeito, Satanás identificou uma fragilidade em Eva. E tem um detalhe, um ponto importante, só para voltar em Jó aqui. Jó, ele não tinha um corpo perfeito como Eva e Adão. Jó sentia paixões, tinha tentações, Jó tinha a natureza pecaminosa dentro dele, só que ele não cedia a fazer a vontade da sua carne. E Adão e Eva, num estado perfeito, e ele só tinha a escolha de obedecer a Deus, ele cede à tentação. Tem um detalhe aqui que eu vou abrir um parêntese. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Você ser tentado não é pecado. Você ser tentado não é pecado. Uma hora ou outra, a Ana, como minha esposa, ela pode não confessar, como eu também como esposo. Do tempo que nós estamos casados, em algum momento ela foi tentada por outro homem. Em algum momento eu já fui tentada por outra mulher. Isso não é pecado. Eu estou dizendo uma coisa que acontece de uma forma literal. Não que esteja acontecendo hoje na vida dele e na minha. Graças a Deus estamos bem. Mas eu estou dizendo que nesses 10 anos, 12 anos, né, meu amor? O homem sempre é 12, né? Nesses 12 anos juntos, não significa que eu nunca fui tentado por outra mulher. E não significa que eu nunca fui tentado por outro homem. A tentação não é pecado. A questão é ceder ao pecado. Ceder à tentação. Quando você cede à tentação, você está pecando. Então nós vamos compartilhar um pouco mais a respeito da tentação, usando o exemplo de Adão e Eva. Nós somos tentados contra o nosso casamento, não somos? Isso é importante nós observarmos, porque tudo, como eu disse aqui a princípio, que tudo que te tenta é o diabo querendo te tirar do propósito. Quem aqui que é casado nunca foi tentado em separar? Quem aqui que é casado nunca foi tentado em cometer adultério? Quem aqui que é casado nunca foi tentado em abandonar tudo, a família, deixar tudo para trás e ir embora? Quem aqui que é casado nunca foi tentado em agredir o seu cônjuge? Isso eu falo tanto homem contra mulher. Todos nós já passamos por isso. A questão é, se eu errar contra o meu casamento, nós vamos sair fora do nosso propósito ou não vamos? Uma vez que o casamento é uma instituição de Deus. Deus instituiu o casamento, não foi o homem. Deus instituiu o casamento. Uma vez que eu cedo à tentação a algo que vai prejudicar o meu relacionamento conjugal com a minha esposa, eu estou saindo do quê? Do propósito familiar. O erro no casamento não só nos atinge, isso nós precisamos entender, irmãos.
Todas as vezes que você pensar em errar contra o seu cônjuge, isso não vai atingir só você, não vai só atingir o seu cônjuge, isso atinge também os filhos. Isso atinge os nossos filhos e o futuro dos nossos filhos. Essa é uma realidade. Quando há um erro no relacionamento conjugal, as consequências que vai ser extraída deste erro, se nós não retornarmos, se nós não organizarmos, se nós não melhorarmos, se nós não arrumarmos o problema, seja eles qual for, e aí chegar à destruição do casamento, e isso vai respingar principalmente nos nossos filhos. Eu tenho filhos fora do meu casamento, mais que antes de conhecer minha esposa. Quem mais tem filho fora do casamento antes de conhecer sua esposa? A grande maioria. Tem, não tem? Lazinho. Quem mais? Tia Luzinete. Quem mais? Jesus, irmã Sheila, missionária Wanda tem, que é o Felipe, pastor Levino. A experiência que nós temos não é o que, por exemplo, um exemplo que, graças a Deus, está aqui, é o Orlando e a Naira. Tá o Brian tá já um homão aí, tá firme, só os dois, a família. Só que nós podemos dizer com a nossa própria boca, que nós vemos o distanciamento que houve por causa da separação da primeira família. E respingou nos nossos filhos ou não respingou? Respingou na sua filha ou não respingou? Respingou nos seus filhos ou não respingou? Respingou nos meus filhos, eu tenho um filho que está preso. Então observa que uma atitude nossa respinga nos nossos filhos. E aí vamos um pouco mais longe. Até o propósito da existência dos nossos filhos são atingidos por nossa causa. A maioria, presta atenção, a maioria das pessoas que estão longe do propósito de Deus é por causa dos erros dos pais. Deus abençoe, meu filho. A maioria das pessoas que estão no mundo hoje, que não vive o propósito de Deus nas suas vidas, é por causa dos erros dos pais. Pais que não instruíram, pais que não ensinaram, pais que não permaneceram juntos, pais que não conduziam, pais que também nem sabiam que tinham um propósito de existência. Só que hoje nós estamos aqui, e cabe a nós instruir os nossos filhos a viver o plano perfeito de Deus para a vida deles, a viver o propósito para o qual Deus criou na vida deles. Isso é uma realidade. Tentação contra a nossa vida financeira. Somos tentados todos os dias em diversas coisas, como eu já disse, irmão. Aqui também, se cedermos às tentações que temos em como administrar a nossa vida financeira, atingirá também a nossa família e tudo que nós temos. Hoje a pesquisa, pode pesquisar, o maior índice de separação é por causa da vida financeira do lar. O maior índice de destruição de lares é a vida financeira do lar. E Satanás, ele ataca constantemente contra a nossa vida financeira, irmão. Hoje tudo que você vê nas redes sociais, vê na televisão, ouve no rádio, tudo envolve dinheiro. Eles querem vender alguma coisa, quer vender isso, não quer Jesus, quer vender, e nós somos tentados a comprar. Eu quero, e os filhos querem tudo. O filho sabe que você está endividado, está devendo, e ele, eu quero isso. O Isaac não para, 10 palavras que o Isaac fala, 8 é querendo comprar alguma coisa. Eu acho que eu não estou sozinho, né? Não é só o Isaac que é assim não, né? É, irmãos. Não é só o Felipe que é assim não, né, Nath? Na verdade, ou não é só a Nath que é assim não, né, Felipe? Na verdade é os dois, vamos falar a realidade? Então observa, amados irmãos, que a vida é assim. Só que nós precisamos ser organizados, porque para nós vivermos o propósito de Deus, nós podemos perder o propósito de Deus na nossa vida quando nós desregulamos a nossa vida financeira. Você vê que um detalhe pode nos tirar do propósito para o qual Deus nos chamou, missionária Wanda?
Um detalhe, uma coisa que nós desvalorizamos. E estamos falando sobre tentação, porque a tentação, ela nos tira do plano de Deus. Tentações contra a fidelidade de Deus. Ou seja, nós não sermos fiéis a Deus, não andar segundo a orientação de Deus, é uma tentação que temos todos os dias. Nenhum de nós aqui estamos isento disso. Todos os dias nós somos tentados em não obedecer a Deus. Todos os dias nós somos tentados a mentir, que desagrada a Deus. Todos os dias somos tentados a falar mal de alguém que desagrada a Deus. Todos os dias somos tentados a cobiçar alguma coisa que desagrada a Deus. Todos os dias somos tentados em algum aspecto. E ser tentado para viver uma vida infiel a Deus, no contexto geral das nossas vidas, sofre o dano quando não vivemos suas orientações. Todos nós somos tentados. Entenda uma coisa, para viver o propósito de Deus, nós precisamos lutar contra nós mesmos. Quando o apóstolo Paulo fala assim, na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, capítulo número 6, que ele fala da armadura, todo mundo já ouviu ensino sobre isso, todo mundo já leu isso, todo mundo já ouviu pregação sobre isso, só que tem um detalhe aí que às vezes a pessoa não percebe. Quando ele fala assim, revesti-vos de toda a armadura, para que possais resistir no dia mau. Ainda ele acrescenta assim, porque a sua luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então ele está dizendo que eu preciso me revestir da armadura, porque a minha luta não é contra a minha esposa, não é contra os meus filhos, não é contra vocês. A minha luta é contra principados e potestades. E aonde principados e potestades trabalham contra mim? Na minha própria vida. Então o revestimento da armadura é para me proteger dos ataques de Satanás contra mim. Não é dos ataques das pessoas, não é dos falatórios das pessoas, porque nada que as pessoas fazem contra mim podem me atingir se eu não querer que atinja. Mas os ataques de Satanás, se eu não estiver revestido da armadura de Deus, se eu não estiver revestido daquilo que Deus deixou disponível para a minha vida, ele vai me derrubar. Eu posso vencer você no sentido de você querer me provocar, no sentido de você querer falar mal de mim, me caluniar, no sentido de você querer me perseguir. Eu posso vencer você. Eu tenho capacidade humanamente dizendo, eu posso conseguir vencer você. Só que humanamente eu não posso vencer Satanás. Humanamente dizendo, nenhum de nós vencemos os ataques de Satanás. Nós só conseguimos vencer os ataques de Satanás quando nós estamos revestidos da armadura de Deus. Capacete da salvação. Capacete da salvação é para a sua mente ficar intacta contra as setas de Satanás, para querer distorcer os seus pensamentos a respeito de Deus. Capacete da salvação. A couraça da justiça. Ou seja, proteger, você ter uma vida justa, reta diante de Deus. O cinturão da verdade, ou seja, você andar diante da verdade. As sandálias do evangelho da paz, ou seja, sempre viver uma vida de uma forma que anuncia Deus. O escudo da fé, sempre andar baseado na fé que você tem em Deus. A espada desembainhada, que é a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus, como Jesus fez em Mateus capítulo 4, sobre lá a tentação dele, é você confrontar todos os dardos que Satanás está contra você com a própria palavra de Deus. Não que a minha esposa, permita usar você, meu amor, que nem convive mais, não que a minha esposa possa, em algum momento, estar possuída pelo diabo. Mas todas as vezes que nós discutimos, ela fica brava no que eu uso a Bíblia. Já veio você com a Bíblia, já veio você com a Bíblia. Por quê? Porque a minha resposta tem que ser baseada na Bíblia. Eu sei que às vezes se eu não vigiar, o diabo vai me usar, não que ele vai me possuir, vai me usar para atacar minha esposa.
vai me usar para atacar os meus filhos, e vai usar meu filho para me atacar, vai usar minha esposa para atacar, e isso fala de influência, isso é capaz. Mas quando isso não vai acontecer, quando eu estou revestido, ela pode estar no dia mal, ela pode estar furiosa, ela pode estar revoltada, ela pode estar de ponta cabeça. Se eu tiver revestido, isso não me atinge. Então entenda sobre isso, isso é uma realidade que nós precisamos ter. Você só vai conseguir vencer se você estiver revestido. E essa armadura não é para você guerrear contra o mundo, você guerrear lá no problema do seu serviço, você guerrear lá no problema com o seu vizinho, você guerrear lá com o problema com a família. Não é você guerrear contra você mesmo, porque a tentação é sua. Orar, jejuar, amar, ter comunhão, não falar mal, envolve tudo isso, tia. Não falar mal, não cobiçar, não caluniar. Nós vamos chegar nessa parte aí sobre orar e jejuar. Quer falar, Lazinho? Pega o microfone por gentileza, passa para ele, Isaac. A paz do Senhor a todos os irmãos, amém? Tem uma passagem que eu não me recordo onde que está na Bíblia, mas eu já ouvi, já li, que cita que você falar algo de alguém, você tem que se falar na cara para que ele possa se defender. Então, a partir do momento que a gente fala pelas costas, a gente já está pecando, né? Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele deu 70 vezes 7 ao dia. Mas nós temos que ser sensível a reconhecer nossos pecados e não acordar pela manhã pedir pecado por aqueles que a gente lembra e aqueles que a gente não lembra. Porque às vezes a gente peca só de falar, de pensar. Então, por isso que a misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Amém? Essa é a palavra de Deus. Amém. Então entenda que a tentação, meus amados irmãos, não tem nada a ver com Deus, tem a ver conosco, tá? Na carta que Tiago escreve, alguém abra para nós por gentileza. Carta de Tiago, capítulo de número 1. Quem vai ler para nós, erga a sua mão aí. Luiz, está abrindo aí já, Luiz? Está perto aí do microfone. Luiz, lê para nós o versículo 13 ao 15, por gentileza. Olha o que diz, presta atenção. Do 1:13. 1:13 ao 15. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Observa aí que Deus não tenta ninguém. Então quando você está sendo tentado, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você, com a sua fragilidade humana. Vai lá. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha aí, eu vou ler na minha tradução o versículo 14 e 15, que fala sobre engodado, sobre concupiscência, para facilitar a compreensão dos irmãos. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios desejos. Não é enganada por pessoas, não. Os meus próprios desejos me enganam. Observa que está dizendo aqui, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios desejos. Versículo 15. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Você observa aqui que no versículo, no contexto que nós lemos, não falou do diabo nenhuma vez? Cobiça, que tem a ver com a sua natureza, você desejar, você cobiçar, exatamente isso. Então observa, amados irmãos, que isso é sério, é algo que está dentro de todos nós, e eu vou dizer algo que eu sei que vocês passam por isso, quando eu estou buscando Deus pouco, porque a gente não é 100% o super-homem ou a super-mulher. Tem momentos que você está lá, aquela comunhão, tem momento que você dá uma brecada. E quando você dá uma brecada, a tentação aumenta mais, não aumenta? Parece que acontece mais coisa para você cair, e aquilo e tal, e vai vindo tanta tentação aqui, tentação ali. Mas quando você está em comunhão com Deus, as mesmas coisas que te tentam, quando é para você cair, quando você está fraco, vai ser as mesmas coisas que vão querer te tentar quando você está forte. Mas você já observou que quando você está forte espiritualmente dizendo, as mesmas coisas vêm, parece que você nem sente nada?
Você, não sei nem como um dia, é que nem quando eu usava droga, eu não conseguia me controlar. Não sei nem como um dia eu fui tentado a usar droga. Nem sinto mais vontade, me sinto nojo, fumar cigarro. Mas vai eu distanciar do Senhor. O diabo está ali com um cigarro, com um cachimbo e com pedra na mão, para mim eu sair da casa de Deus, para ele me oferecer de volta. Eu só não tenho mais esses desejos, porque eu vivo na presença do Senhor. Mas se eu deixar, eu caio. Eu já falei aqui outra vez, eu lembro quando eu vivia no mundo, o pastor Levino assistia toda sexta-feira na igreja, o programa da Igreja Universal, culto de libertação. Lembro do dia que eu cheguei, era umas 11 horas, estava passando o culto, começava 11 horas porque tinha exposição lá de pessoas endemoniadas, né? E aí eu sentei lá na sala, meu pai assistindo, e de repente o demônio manifestou no rapaz lá, e aí o pastor vai entrevistando o demônio, e aí expondo o demônio para a igreja lotada, aí o pastor conversando com a igreja, o demônio atrás dele falou assim, vou te matar, eu vou te matar. Aí ele falou, o que você falou aí? Eu vou te matar. Ah, você vai me matar? Então peraí. O pastor foi e agachou na frente dele. Você quer me matar? Então me mata. Estou aqui. Estou aqui, ó. Vai, me mata. Aí ele falou assim, eu não posso. Porque você tem um espírito maior do que o meu. Mas vacila para tu ver. Ou seja, enquanto você estiver onde você está, não te toco. Mas se você der uma brecha, eu destruo a sua vida. Foi o que o diabo falou. Então, ou seja, enquanto nós estivermos aonde Deus quer que nós estejamos, Satanás não consegue nos tocar, desde que nós fujamos dessas coisas, nos afastamos dessas coisas. Mas se nós alimentarmos, brincar, como o pastor Levino já disse, brincar com o pecado, é só um pecadinho, é só um pecadinho, vai brincando, o diabo só está aqui, é isso, vai. É que nem eu disse uma vez, um amigo meu que infelizmente estava congregando conosco e afastou, ele me encontrei na rua. Ele falou, pastor, bem que você falou, hein? Eu não quis ouvir o seu conselho, porque ele começou com umas ideias meio diferentes. Eu falei, meu irmão, não é assim. Deus colocou um pastor na sua vida para te aconselhar, não é dessa forma. Não, pastor, não é desse jeito, não. Eu tenho meu pensamento. Eu falei, irmão, não é assim. Se você continuar, eu falei para ele, se você continuar dessa forma, o diabo vai te dar uma rasteira e você não vai achar nem chão para cair. Eu encontrei ele na rua, mendigando, morando na rua, todo sujo. Ele falou, pastor, bem que o senhor falou, o diabo me deu uma rasteira que eu não achei chão para cair. Então é isso, irmão. Brincar com o pecado é o mesmo que está dizendo, eu posso, eu consigo, eu venço. O diabo veio, foi o que aconteceu comigo também. Então nós precisamos entender, amados, que aquilo que nos tenta, nós não podemos brincar. O que nós vamos fazer com aquilo que nos tenta? Nós vamos chegar aí. Agora, quando temos a chance de fugir dos lugares que somos tentados a pecar, precisamos fazê-lo, como o caso do casal de Adão e Eva. Observa, como eu disse na semana passada, eles precisavam todo dia ir lá no meio do jardim ver a árvore do conhecimento do bem e do mal? Lógico que não. Se ela sabia que aquela árvore era bela aos olhos, dava saliva na boca, ela sabia que Deus não queria que eles comessem daquela árvore, o que ela devia fazer? Nunca mais vou passar perto dessa árvore, irmã Joana. Você é doido, eu estou para cair nessa árvore, eu não vou mais perto dela. Todo dia eu passo lá, tem uma serpente lá olhando para mim. Eu não vou mais no meio dessa árvore, porque eu tenho um desejo, só de eu chegar perto dela, já estou errando contra Deus. Irmão, eu desviava. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós somos tentados por coisas que tem como nós fugirmos. Um exemplo, você tem uma rota de trabalho. E de repente naquela rota de trabalho, tem uma pessoa lá que te tenta, uma mulher ou um homem, dependendo do seu trabalho. Se você é mulher, tem um homem lá que te tenta. Está varrendo a rua. Todo dia você passa, bom dia. Começou normal, é natural, bom dia. Aí no outro dia, bom dia, com um sorrisinho. No outro dia, oi, para cumprimentar. Ou seja, aí começou a ser tentado. Começou a sentir desejo. Começou a ser alimentado. Se você perceber isso, tem tanta rota para você fazer, para que você tem que passar todo dia naquela rota? Se você sabe que o BO para você cair está ali, foge. É isso, é fugir, irmão.
Se eu sei que tal situação que eu tenho no celular, tal aplicativo, seja o WhatsApp, seja Twitter, seja Facebook, seja YouTube, seja qual for, seja algum jogo que eu sei que isso está me tentando, você tem condições de excluir? Exclui! É melhor excluir do que você ceder à tentação e acabar caindo e destruir toda a sua vida. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando, ou seja, fugir da aparência do mal. Na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo fala: fuja da aparência do mal. O que é fugir da aparência do mal? Fuja de tudo aquilo que te tenta. Sabe por quê? Porque a tentação você não vence. Eu vou encarar. Aqui é crente, aqui é mulher de Deus, aqui é homem de Deus, eu vou lá, quero ver. Vai lá, vai lá, vai lá. É que nem a história da galinha com os pintinhos, tá? O gavião tá lá em cima, tá lá quietinho, lá, vivendo a vida dele. O gavião tá de boa, tá nem aí. E ele só tá lá embaixo, lá vendo a galinha, lá longe, vendo a galinha lá embaixo, e os pintinhos tudo rodando. E a galinha, cocó, tipo, não vai longe, fica aqui perto. E tem sempre aquele engraçadinho. Não, eu vou ali, piu, 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 ele tá longe, não vai chegar perto não. E a galera, vem cá, ó o gavião. O gavião tá lá quietinho na dele, nem pia, nem nada. E o pintinho, não, mas ele não tá nem vendo nós. Deixa eu ir. O gavião, ele sabe a distância, ele sabe a velocidade que ele tem, e ele sabe a velocidade do pintinho com a mãe. E ele mede a distância dele, a velocidade dele e a velocidade do tempo que o pintinho tem para voltar. Na hora que ele vê que é um espaço grande, que não dá tempo, que é mais fácil ele catar do que o pintinho fugir, ele faz assim, ó, e leva o pintinho embora. Satanás não tem pressa de derrubar nossas vidas. Satanás não tem pressa de nos tirar da presença de Deus. Ele vai alimentando a nossa tentação devagarzinho, sem pressa. Toma aqui, ó, vai comendo aí. Não, come, é de boa. O que ele falou para Eva? Come que é de boa. Você vai ser igual a Deus. Você vai ser semelhante a Deus, pode comer, vai comendo. Quando você estiver numa distância que ele sabe que se ele te der uma rasteira você não vai conseguir voltar para a presença de Deus, é aonde ele vai te pegar. Fugir da aparência do mal. Satanás só conseguiu enganá-lo porque aquela árvore os tentava. Se você tem se você tem essa opção, fuja da tentação. José do Egito, irmão. O contexto não fala, mas você percebe. Ele está lá na casa de Potifar. A esposa de Potifar era bela, perfeita, toda linda. Dispensou, deu folga para todos. Potifar viajando, deu folga para todos os funcionários. Ficou só alguns pouquinhos lá, meio perdido no meio do caminho. Aí ela pede para chamar José. José vai atender, que ele era um servo. Aí ele chega no quarto da donzela. A donzela está lá toda seminua. Só está eu e você, vem aqui. Faz tempo que eu estou te vendo, faz tempo que eu te quero. Vem aqui eu e você agora. Aí José fala, não vou fazer isso contra o meu senhor, Potifar, e nem contra o meu Deus. Não, mas não tem ninguém que está vendo. Não, o meu Deus está vendo. A Bíblia diz que ela vai e pula em cima de José. José tinha mais força que aquela mulher ou não tinha? Tinha. José poderia segurar ela até amarrar se ele quisesse? Poderia. Por que ele foge? Porque se ele fica, ele cai, irmão. Porque se ele fica, ele vai acabar cedendo à tentação e vai acabar catando a mulher do seu senhor. Sansão caiu isso brincando. Exatamente, Sansão. Muito bem lembrado. Sansão tinha lá uma promessa de Deus, tinha uma ordem do Espírito Santo, começou a brincar. E ninguém vai me pegar, não. Ah, não, a minha força está em tal coisa. Aí ela falava, vem, dava um sinal para os soldados, vinha lá e conseguia. Aí quando ia ver, não é. Aí ele dava risada, tava brincando com o pecado. Não me pega, não. Ah, minha força está nisso daqui. Se me tirar disso, eu não consigo mais, eu perco. Aí ela dava sinal, os caras chegavam e, não é não. Aí até um dia que a Dalila não desistiu. Foi seduzindo, até que a paixão dele por Dalila fez ele confessar, não, na verdade a minha força está no cabelo. Dalila fez ele dormir, ela mesma foi lá e cortou as tranças dele. Quando ele acordou, já estava algemado e lançado no calabouço. Então nós não podemos brincar com o pecado.
E o pecado está às portas todos os dias da nossa vida. Todos nós que aqui estamos. Isento do Noah, isento do João e isento dessa menininha. Todos nós que aqui estamos. Adultos e jovens, isento do Leonardo. Todos nós que aqui estamos. Todos os dias o pecado está às nossas portas. Todos os dias nós estamos sendo tentados. Se nós não fugirmos da tentação, se nós não nos protegermos contra os dados inflamados, vai chegar uma hora que o diabo vai passar uma rasteira que nós não vamos achar chão para cair e ele vai nos tirar do plano de Deus para a nossa vida. Essa é uma verdade. Agora, se você não tem a opção, não tem como fugir, não consigo fugir, pastor, é no meu trabalho, é dentro de casa, eu não consigo fugir, não tem para onde ir, só se eu matar aquela situação, matar aquele cara, matar aquela mulher, matar ele, só se eu fizer isso, não tem como fugir, mas a Bíblia também te ajuda. Na mesma carta de Tiago, capítulo 4, irmão Luiz, você já está aí já, versículo 7, lê para nós, 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Opa! Fala o que? Resistir ao diabo. O que é resistir ao diabo? Vai ter momentos que não vai ter como você fugir da tentação. Você está ali, faz parte da sua vida e a ver a tentação está lá todo dia. Você tem o que? Resistir, permanecer firme, não ceder. Isso. Não, só um detalhe. Essa parte de sujeitar é tão importante, irmãozinho, porque ele começa a sujeitar a Deus. Ele está dizendo aqui que, na verdade, que enquanto você está sujeitando a Deus, você tem que continuar resistindo ao diabo. Porque não é porque você está sujeitando a Deus, fazendo a vontade de Deus, que o diabo não vai querer te derrubar. É a hora que ele mais vai querer te derrubar. Porque a gente tem essa concepção, eu lembro quando eu comecei, a gente tem a concepção de que eu estou orando, estou jejuando, estou buscando a Deus, estou em comunhão, estou na igreja, estou firme. O diabo não vai me tentar mais não, estou tranquilo. É aí que ele vai atacar, irmão. É aí que ele vai querer derrubar nossas vidas. É aí que ele vai querer fazer com que nós retrocedemos. Então quando ele fala resistir, permaneça firme. Não ceda. Não se entregue ao conflito. Feche a boca. Deixa Deus julgar a sua causa. E a Bíblia está dizendo, leva o microfone lá para ele, Isaac, por favor. E a Bíblia está dizendo que quando você resiste, o diabo ele foge de você. Por que ele foge? Não está dizendo que ele vai embora não, pastor Levino. Aqui não está dizendo que quando você resiste ao diabo, ele pega, levanta e vai embora. A Bíblia diz que ele foge. Por que ele foge? Porque os anjos do Senhor vêm te guardar. Aqui você não vai tocar não. Você não está vendo que o cara não quer? Não está vendo aqui que o meu filho está firme comigo? Não está vendo aqui que ele está fiel a mim? Vaza daqui, o diabo sai correndo que nem um gatinho desesperado. Pode falar, meu amigo. Pai do Senhor, irmãos, é igual o pastor falou assim, para ficar quieto, tal. Não lembro se foi o pastor que estava falando, que Deus tem esse poder, mas o diabo não. O diabo escuta tudo que a gente fala, mas na nossa mente o que a gente pensa não. Às vezes a gente está firme na presença de Deus e tal, só que a gente comenta, ô pastor, então eu e a Nathalie tá muito bem e tal, faz tempo que a gente não briga. O diabo já escutou. Ah, ele está bem? Então vou agir lá, que vai acabar com ele. Ah, meu serviço lá, os meninos tá que brigavam comigo, tá tudo bem. Ah, vou tocar neles. Ah, ele está confortado. Vou tocar neles. Agora está deitado na rede, está tomando aguinha de coco. Às vezes não toca na gente, toca em quem está perto de nós. Aí vai ser quando a gente vai desanimar, a gente vai estar no azeite. Só que aí acontecendo isso, a gente vai parar de orar um pouco. Mas qual que é a orientação que dá? Se você identificar que você está sendo tentado, não é para você desanimar, é para você resistir. Porque você está lá. Você está sujeitando a Deus e você está sendo tentado. A Deus só permite a gente ser tentado, irmão, ou ser provado para nos aprovar em alguma coisa. Existe uma coisa, detalhe importante, Felipe, que Deus é soberano, irmão. Eu vou ler um versículo daqui a pouco, que jamais Deus vai permitir vir algo sobre a sua vida que você não possa suportar. Se Ele permite, quando você está buscando a Ele, o diabo vir te provocar, te tentar, Ele está dizendo, permaneça firme, resista, porque eu estou te dando capacidade para você vencer. Aí entra uma orientação que não para na oração, não recua. Quem recua, porque ao mesmo tempo que você recua, Satanás está avançando.
Você está achando que você parar de orar, diminuir a oração, ele vai agora ele está parando de orar, eu vou me afastando, agora que eu vou para cima, eu estou conseguindo, eu vou vencer. É isso. Ele fala resistir, é porque o diabo vai querer confrontar e você permanecer firme. O diabo ele vai fugir da sua presença. É isso que o texto está nos orientando. Exatamente. Exatamente, esse é o caminho. Então nós precisamos entender esse ponto que é importante. Agora, esse resistir não é ceder à tentação. Seja firme, porque jamais Deus vai permitir que você passe por algo que você não possa suportar. Abra aí, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 10, versículo 13. Todo mundo tem um versículo de estimação, não tem? Quem tem um versículo de estimação aí? Que é o versículo que você se escora nele quando você está num momento difícil. Quem tem aí? Um versículo de estimação, ninguém tem? Só eu? Você tem, Luiz? Você tem, Lazinho? Um versículo, tem, tia? Um versículo de estimação, que é aquele que você segura nele ali e fala, eu não vou, esse versículo é o que me dá força toda vez que eu fico desanimado. Esse é o versículo de estimação da tia. O meu é esse aqui que nós vamos ler agora, tia. Ó, sabe, eu peguei esse versículo aqui, meus irmãos, quando eu estava na casa de cooperação. Todas as vezes que eu tinha dificuldade, o Espírito Santo de Deus me fazia lembrar desse versículo. Leia aí para nós, Luiz. Primeira. Sim. 10:3. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 13. Isso. 23. Esse é meu versículo principal para mim, tá, meus irmãos? Não veio sobre vós tentação, senão humana. Olha aí. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Opa! Aí, tá vendo? Tá vendo, Felipe? Jamais Deus vai permitir você ser tentado acima do que você pode suportar. Se você está passando alguma tentação hoje, Deus está dizendo, eu sei que você... É isso que fica na minha cabeça, sabe? Quando eu estou sendo provado, estou numa luta, pensando em abandonar tudo, pensando em existir. Aí o Espírito Santo vê assim, se você está passando, Deus sabe que você pode suportar. Suporta que você aguenta. Fala, amém, Senhor. Está difícil, mas você aguenta, fica. Aí eu, amém, papai. Eu me pego aqui, irmão. Porque se eu estou no caminho de Deus, Deus não vai permitir eu passar por algo que eu não posso suportar. Deus permitiu Adão e Eva ser tentado por aquela fruta e permitiu Satanás se apoderar da serpente para ir contra eles ainda, para tentar enganar eles. Deus sabia que Adão e Eva podiam suportar ou não sabia? Deus sabia, irmão. Ele só não suportou porque eles não quiseram, mas Deus permitiu porque Ele sabia que se eles lutassem, eles iriam vencer. Então entenda isso. Um outro ponto agora a respeito da tentação é que às vezes seremos tentados por falta da nossa... Esse ponto aqui é importante, viu? Às vezes nós seremos tentados por falta da nossa própria falta de vigilância. Às vezes a tentação nossa vai ser por falta de vigilância nossa mesma. Sabe onde está isso? O próprio Jesus falou. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 26, versículo 41. Eu vou estar lendo, irmão, para a gente ganhar tempo, porque já está ali 9 ali. Só para a gente ganhar tempo, tá? Olha o que diz aqui, ó, Mateus capítulo 26, versículo 41. Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis no quê? Em tentação. O espírito, está falando do espírito humano. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O que ele está dizendo? Vigia e ora. Para quê? Para você não cair em tentação. Porque o seu espírito, quando você está orando, pode estar até pronto, mas a sua carne, se você não... Porque a vigilância é para a carne, irmão, e a oração é para o espírito. É isso que ele está falando. Enquanto você está orando, você está alimentando o seu espírito. Enquanto você está vigiando, você está guardando a sua carne. Então não adianta eu orar, mas não vigiar. Porque a falta de vigilância me leva a ser tentado e cair às tentações.
É o que Jesus está falando. Quando você não vigia, você ora, pode ser orar, jejuar, consagrar, buscar a Deus. Aí entra a questão que a tia perguntou, tia. Então me revestir da armadura é orar e jejuar. Não só isso, vigiar também. Por quê? Porque às vezes você está orando, está jejuando, está buscando a Deus, está firme na igreja, está fiel a Deus, está isso. Mas o diabo ele vai te derrubar na sua falta de vigilância. O que é vigiar, irmão? É que nem eu disse há pouco. Às vezes a gente tem aquela perspectiva de que porque eu estou buscando a Deus, estou em comunhão com Deus, estou tranquilo que o diabo não vai me pegar. Ele vai pegar, ele vai querer te atacar. Então ao mesmo tempo que eu estou aqui buscando a Deus, eu estou aqui, ó. Opa, não, misericórdia, aí é brecha do inimigo. O diabo está querendo me derrubar. Vem uma fala, opa, não. Vem uma seta do diabo na minha mente, não. Vigilância. Entra um ponto também, Felipe, que você falou sobre a questão de o diabo não lê a nossa mente. Isso é verdade. Só que ele pode fazer você pensar o que ele quiser. Tem esse detalhe. Os dardos inflamados de Satanás é para nós passar a pensar em nossa cabeça coisas que ele quer que nós pensamos. E que nós pensamos que não é do diabo, porque nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus, nós estamos em comunhão com Deus. Aí o que acontece? Ele lança o dardo inflamado. Pá! Se você não tiver vigilância, o dardo entra, mesmo você orando, viu? Já aconteceu aqui, ó. Eu pregar e Deus me usar poderosamente. Eu descer, eu achar que eu era o super-homem. Falei, meu Deus, Deus me usou hoje, hein? Eita, eita, eita. Aí vem a irmã Joana que sempre, ei, pastor, isso é uma bênção. Se eu não guardar o meu coração, irmão, eu vou achar que eu estou pregando sem precisar de Deus. Ué. Aí na hora que eu ouvo o elogio, eu guardo no meu coração. Mas você pode perguntar para toda fala, eu falo assim, Deus seja louvado, irmão. Deus, por quê? Porque a glória de Deus não é minha. Eu sei que eu estou pregando aqui e eu não tinha capacidade nenhuma se não fosse Deus. Só que o diabo, ele quer que nós pensamos coisas, irmãos. Coisas que nós não sabemos. Tem até uma história, não sei se é verdade, que um pastor pregou e Deus usou ele poderosamente. Aí veio um irmão no dia no culto, lá acabou a pregar o culto, o irmão chegou para o pastor e falou assim, pastor, o senhor pregou demais hoje, hein? Aí o pastor falou assim, o diabo acabou de dizer para mim, na hora que eu acabei de descer do púlpito, dizer a mesma coisa que você está dizendo. Eu não preguei nada, Deus me deu graça. Porque às vezes nós queremos passar glória para o homem, nós somos tendenciosos a isso, irmão. Nós passar glória para quem tem o dom de cura. Porque eu tenho o dom de cura, eu vou lá. É ele. Não, é aquele. Não, eu vou lá, é ele. Não, tudo é Deus, irmão. O mesmo Deus que usa lá é o Deus que vai usar aqui, se você entender que a glória é dele. Está entendendo? Então nós precisamos entender isso, que nós precisamos orar. Mas antes da oração vem o que primeiro? A vigilância. A vigilância. E o vigiar é principalmente contra os dardos inflamados. Porque a estratégia do diabo não é assim, ele vai lançar a seta e aí vem na sua mente, opa, é coisa do diabo. Não, ele vai fazer você pensar que é você que está pensando isso. Ele vai fazer você pensar que isso é coisa da sua cabeça e você vai ter isso como verdade. E a partir do momento que você tem isso como verdade, você coloca em prática. Quando você perde tudo a oportunidade de tudo que você fez. Jesus, o que ele fez? Jejuou 40 dias, né? Jejuou 40 dias. Depois de jejuar, o que o diabo fez? Foi embora? O homem está forte, eu vou sair fora, rapaz. Jesus jejuou 40 dias, rapaz, vou ficar aqui perto dele, vou sair fora. Não, o diabo foi lá tentar Jesus, irmão. 40 dias de jejum, vamos ver se ele está bem mesmo. É isso, irmão. Estou na igreja, que culto gostoso. Foi no culto? Tá bom, vamos ver se você gostou da palavra mesmo. Vamos ver se você vai colocar ela em prática mesmo. Vamos ver se tudo que você ouviu na pregação, vamos ver se tudo que você ouviu no ensino, vamos ver se todos os conselhos que você ouviu, vamos ver se você vai colocar em prática mesmo. O próprio Deus permite, só que ele permite porque ele sabe que você pode suportar. Deus permite para você provar para você mesmo, irmão, que você precisa ter a constante comunhão com ele. Que Deus não tem que provar nada para ninguém. Mas você provar para você mesmo. Como que diz aqui, Tiago diz, que nós somos enganados pelos nossos próprios sentimentos. Sabe o que é isso? É meu sentimento enganar eu de tal forma eu achar que eu estou bom. Ou seja, quando eu sou enganado pelo meu próprio sentimento, pelo que eu sinto, pelo que eu acho, pelo que eu penso, eu sou capassivo. A Bíblia está dizendo que eu posso ser enganado pelos meus sentimentos.
Então nós precisamos vigiar e orar, porque a falta de vigilância também nos faz a ser tentado. Não é só nos proteger da nossa carne, mas vigiar para que nós não caímos em tentações. A hora foi embora. Desde a semana passada estou tentando entrar nessa parte, porque essa parte da tentação aqui, fui meditar agora à tarde, e aí o Espírito de Deus deu essa parte, porque estão sendo tentados. E desde a semana passada eu entrar em outra parte aqui, mas deixa eu só concluir um ponto aqui que nós já estamos acabando. Um outro ponto a ser observado é que não devemos pôr o foco, isso é importante, presta atenção aqui, viu meus irmãos, ó. Nós não podemos ou devemos pôr o foco num supostamente mistério existente no fruto dessa árvore que eles comeram. A queda não está no fruto da árvore. Escute isso, presta atenção. Não é porque eles comeram o fruto e quando eles morderam o fruto, o que estava no fruto fez ele enxergar coisas que eles não estavam. Não foi isso não, viu? Foi a desobediência a Deus que fez eles conhecer o lado negativo da história. Porque até então eles estavam perfeitos. Eles conheciam o bem. Só que foi-lhe oferecido conhecer o mal. Porque quem conhecia o bem e o mal era Deus. E a serpente sendo usada pelo diabo falou assim, ó, você vai ser igual a Deus. Mas no sentido que de saber o bem e o mal. Mas a serpente quer dizer que ia ser forte, soberano igual a Deus. Então, ou seja, o problema não está no fruto, quando eles morderam o fruto, e o sabor do fruto, alguma coisa que estava na fruta, foi lá, toma aí, agora cai esse caminho. Não, foi quando eles desobedeceram a Deus. No ato da desobediência, manifestou o lado negativo dentro deles. Não foi a fruta. Não foi a fruta em si, não é o mistério da fruta, não. Mas é a desobediência que fez eles conhecer o lado negativo da história. Na Bíblia, esse fruto não tem nome. A queda não tem a ver com o fruto que comeram, mas com o que isto representou. Especialmente após a tentação. Ou seja, primeiro eles foi tentado, depois cedeu à tentação. Comer do fruto significava escolher a quem obedecer. Aí, isso é forte. Comer do fruto significava escolher a quem obedecer, Deus ou ao diabo. Então isso teve a ver com a escolha que eles fizeram. Isto foi o que rompeu a aliança com Deus e estabeleceu aliança com o diabo. O conhecimento do bem e do mal não veio do fruto, veio quando eles decidiram não fazer a vontade de Deus, quando eles decidiram desobedecer a Deus. Entenda, o bem eles já conheciam, porque eles estavam vivendo o propósito de Deus. Mas o mal eles não conheciam porque nunca haviam desobedecido a Deus. Então, a escolha que eles fizeram de desobedecer a Deus foi o que levou eles a conhecer o mal. Porque todas as coisas que fazemos fora da vontade de Deus para as nossas vidas é mal. Esse fruto tem sido chamado de fruto proibido, mas é muito mais correto chamá-lo de fruto da autenticidade. Porque enquanto eles obedeciam a Deus, eles eram perfeitos. Autênticos fala de verdadeiro, genuíno. Porque por Deus ter dotado o ser humano de direito de escolha, tudo o que eles faziam mostrava quem ele era de verdade, sendo bom ou sendo mal. Como disse o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 6, versículo 16, diz assim, ó, não sabem que quando você se apresenta a alguém para lhe obedecer, se torna escravo desse quem obedece? Escravo do pecado para a morte, ou da obediência para a vida. Isso é autenticidade. Nossas escolhas revelam quem somos e onde vamos passar a eternidade. Isso é autenticidade. Ou você vai passar a sua eternidade com Cristo, ou você vai passar a sua eternidade
no inferno. É autenticidade, é uma escolha que eu faço.